Pessoal, vamos lá para a nossa última aula sobre equinodermos e nossa última aula sobre invertebrados. Beleza? Dá uma olhadinha aqui, eu vou abrir o slide para vocês. Vamos começar. Olha só. A priori nós temos em torno de 5 classes em relação aos equinodermos. A primeira é a classe asteroidea ou asteroides, tá? Apresentam forma de estrela, a grande maioria é bentônica, como vocês podem ver aí nesse espécime que eu coloquei, que é o Oreaster reticulatus, tá? Reprodução sexuada, lembra que a gente já havia comentado que a reprodução desses organismos é sexuada, eles são dioicos, né? Apresentam sexos separados, e consequentemente a reprodução ela ocorre no meio aquático. Tranquilo? Reprodução externa. Apresentam alto poder de regeneração, no caso das estrelas do mar. Os ouriços têm uma característica interessante, é que o ouriço ele tem um poder de regeneração mais em relação aos seus espinhos. Né? Boca ventral e ânus se localiza na parte dorsal. Cabeça, o que isso quer dizer? Que eles estão em contato, a sua boca está em contato com o solo e o resíduo, as suas fezes, que são chamadas simplesmente por pellets fecais, são liberados na parte superior do organismo. Tá? Locomoção pelos pés ambulacrais. Observa que existe, na realidade, uma condição de locomoção muito lenta. Por isso que podemos chamar esses organismos por sedentários. Tá? Olha aí, eu coloquei outro espécime aí pra gente. Essa aí é a Luidia senegalense. Ela é indicador de área de estuário. Cabeça, quer dizer que ele vive no estuário, ele vive no ambiente de água doce, salobro? Não, ele é indicativo. Quando você encontra um organismo como esse na praia ou no litoral, muito provavelmente, próximo a essas áreas, nós encontramos estuários. Tranquilo? Vê lá o próximo slide. A classe equinoidea, ou equinoidea, como queiram chamar, tá? Aí nós encontramos os ouriços no mar, aquele bichinho que normalmente quando você está no mar, quando você está ali numa rocha, você pisa e parece que tem um prego que está entrando no teu pé. Não é à toa esse tipo de característica. Ocorre em virtude do tecido conjuntivo mutável que esses organismos eles apresentam. Cabeça, o que é isso? No momento que ele não está recebendo estímulo, os espinhos eles ficam moles, eles ficam flácidos. E na proporção que você pisa nesses organismos, eles reabsorvem sais de cálcio e fosfato, deixando o espinho muito duro. Por isso que machuca muito. Eu não sei se você lembra, mas eu estava com um ouriço na mão. Muita gente tem medo de pegar no ouriço. Ele não vai te furar. Ele fura a partir do momento que você pressiona, ele está no chão, você pisa, aí não tem para onde correr. E normalmente, ao pisar, existe a quebra. Você quebra ali o espinho e fica um pedacinho de espinho ali dentro da tua pele e dói pra caramba. Tá? Pode existir até uma situação de infecção. Durante muito tempo, você sai e não tirou alguma bactéria que esteja por ali, pode promover o processo de infecção. Tranquilo? Olha lá. Grande maioria é bentônica. Bentônico e céssio. Ele se fixa, ele forma o seu sulco. Com a sua lanternazinha de Aristóteles, ele cava ali e se fixa. E não sai dali mais para nada. Cabeça, e como é que o alimento chega? Pela corrente marinha, né? Pela corrente marinha. Nessas áreas onde vocês encontram muitos ouriços, são áreas degradadas. Uma área muito degradada que a gente encontra aqui é Enseada dos Corais. Existe um banco de ouriços, como vocês viram na aula anterior. Está na parte posterior, eu estou mais à frente, está na parte posterior. E existem muitos ouriços ali. Por que isso? Existiam grandes áreas de estuário. Esses estuários, nessas áreas litorâneas, foram degradadas. Então, aqueles organismos que normalmente se alimentavam do ouriço nesses ambientes, nessas porções litorâneas, não estão mais por lá. Então, gera um subsídio para que ele possa se reproduzir bastante. Então, muito ouriço em áreas de litoral, em populações assim muito grandes,
muito provavelmente é a área de desequilíbrio ambiental. Reprodução sexuada, ou seja, macho e fêmea são dióicos, liberam na água o espermatozoide e o óvulo, apresentam alto poder de regeneração e como a estrela do mar, como a gente havia comentado, na região posterior, na região ventral, fica a boca, na região dorsal, o ânus. Aqui, ó, uma disposição muito interessante, os litequinos. Aqui você tem mais, né, Echinometra lucunta, e aqui eu tenho litequinos variegatos. Aqui a gente encontra muito em suape, viu? Muito em suape, porque suape é uma praia mais arenosa, não tem tanto recife, né? Você não encontra recife de coral, você não encontra recife de arenita, até mesmo porque aqui no nosso litoral a gente não encontra recife de coral, a gente só tem recife de arenita, né? Então, olha lá, aqui eu coloquei para vocês o endoesqueleto formado por carbonato de cálcio, carbonato de fosfato, do destaque, os tubérculos, é onde se fixam os espinhos, e por baixo você tem a musculatura que vai dar o suporte para a movimentação dos espinhos. Vísceras contidas nos ambulacros, que são os compartimentos. Olha lá. Ainda nos equinoides, nós encontramos aí a bolacha da praia, né? Essa aí é chamada simplesmente por Melita quinquies perforata. A Melita quinquies perforata é porque ela tem 5 lúnulas, que são essas estruturas aqui, ó, essas aberturas, que facilitam a fixação dela no substrato. Todos são bentônicos, apresenta a luna para fixação no substrato, no solo. A gente fala substrato é solo, tá? Espinhos são delgados e móveis, mas são bem pequenininhos, são bem diminutos. Fecundação externa também, e apresenta desenvolvimento indireto. Observa que vai ocorrer formação de larva. São onívoros, ou seja, eles se alimentam tanto do zooplâncton quanto do fitoplâncton. Tranquilo? Olha lá. Classe Ophiuroidea, ou no caso os ofiuroides, né, como queiram chamar. As serpentes do mar têm uma característica interessante. Eles têm boca, mas não têm ânus, tudo digestivo incompleto, né? Lembra que é bem diferente dos asteroides, porque no caso da estrela do mar, as suas estruturas, seus tentáculos, eles são mais fundidos. Você tem uma área de fusão maior. Aqui não, nessa classe eles são mais finos, como a gente pode verificar aqui nessa serpentezinha do mar, nesse outro espécime, tá? Então, ó, a figura Beuticae. Então, aqui eu tenho algumas características desses organismos. Vê lá, disco central pequeno e arredondado, acabei de comentar agora com vocês. Braços são mais longos, delgados e muito frágeis. Se você tocar, se você puxar, o bichinho aí ele não é tão bom você estar pegando, puxando. Quando se por algum acaso você pegar o bichinho comigo, você coloca ele na mão e ele fica se mexendo, tá gostoso na mão e tal. Mas você não puxa, porque vai quebra com facilidade. Pés ambulacrais ventrolaterais, não apresentam pedicelares, diferente do ouriço, né, que a gente havia destacado exatamente na foto. O ouriço tem pedicelária, apresenta pedicelária. Fecundação externa e sexuada. Desenvolvimento indireto, ou seja, forma larva, diferente do organismo adulto, né? São onívoros, se alimentam tanto de fragmentos de animais e vegetais, de organismos vivos também. Tudo digestivo é incompleto, como eu havia comentado para vocês, e aqui são alguns exemplos de ofiuroides endopissâmicos que ficam dentro do solo, né? A Amphiura filiformes é um dos exemplos aí que a gente tem para contar para vocês. E o último, não, são os holoturoides, né? Que apresentam a forma de pepino, por isso não, pepino do mar, né? Curcumagre plance, que é o principal representante aqui para a gente, conhecido como pepino do mar, que a gente havia destacado. Apresenta um corpo alongado, boca na extremidade, ânus na outra extremidade. Apresentam pés ambulacrais também, estão relacionados exatamente à sua locomoção na região bentônica.
Todos eles são organismos bentônicos, vivem em grandes profundidades, também é outra dica interessante. Não apresentam pedicelares, fecundação externa e sexuada, segue o padrão que a gente já havia destacado. Desenvolvimento direto e indireto, e são onívoros, se alimentam tanto de animais quanto de vegetais. Apresentam vários tentáculos na região oral, como vocês podem observar aqui, né? Observa que na região oral nós encontramos vários tentáculos. É diferente a disposição quando você analisa a estrela do mar e o ouriço, né? Porque aqui você tem uma extremidade, eu tenho uma extremidade e outra, né? Ele é alongado. No caso do ouriço e da estrela, você tem na região oral e região aboral. Beleza? Olha lá. Boca e ânus na região horizontal, como eu havia destacado para vocês. A última classe, que é pouquíssimo abordada, junto com a classe dos holoturóides, que é pouco abordado, né? Nós temos aí os chamados lírios, mas parecem mais vegetais do que um animal. É impressionante isso, né? Então tu tens a estrutura básica de um crinoide, boca e ânus estão voltados para cima. Que aqui você tem um pendúnculo, eu tenho um cálice, tá? E aqui eu tenho os cílios que vão viabilizar a captação de nutrientes. O plâncton está passando, ele está pegando, ele está levando ali para a boca. O ânus não fica lá embaixo. Na proporção que ele digere, ele libera pelo ânus, fica na parte superior. Aqui eu coloquei algumas características. Apresentam braços ramificados, como vocês podem observar aqui com muito carinho na foto. Todos são bentônicos, ou seja, estão só, são sésseis, não se movimentam para nada. O movimento dele é só esse aqui, ó, só esse, mais nada, tá? E aqui também, ó, a partir desses seus cílios, beleza? Aí você tem a movimentação da estrutura em virtude da sua condição anatômica, mas ele se desprender do solo não se desprende, ele não sai. Aqui são conhecidos como lírios do mar, apresenta basicamente braços, pedúnculos, cálices e pínulas, que são exatamente esses cílios aqui, ó, que vão captar exatamente o nutriente. Tranquilo? Aqui nós temos também o batimento dos cílios, leva o alimento até a região oral para ocorrer a digestão, né? São os mais primitivos do grupo, por isso que são pouco abordados para a gente. Tranquilo? E aí, um exemplo no ambiente aquático, aqui a gente tem uma foto, né? E aqui nós temos o organismo aí no ambiente aquático. Observe que ele se caracteriza bem aí pelo que a gente colocou, é séssil, não sai para lugar nenhum, ele é fixo. Você tem aí suas pínulas que são responsáveis pela captação desse nutriente, né? Na forma que esse grupo de organismos ele se apresenta para a gente. Então, gente, fechamos o grupo dos invertebrados. Isso aí foi uma aula sobre vertebrados. No caso dos equinodermatas, vimos características gerais, morfofisiologia e agora a classificação. Próximo grupo, os cordados, para a gente fechar a parte de zoologia. Tá certo? Fica com Deus, um abração. Muito bom estar contigo. Valeu!